E lá pela quarta, eu acredito, consulta, eu fiz a prescrição para ele e ele sumiu. Mais de 2 anos depois, ele retornou. E ele disse para mim: doutor, eu vim aqui para lhe agradecer. Os exemplos, eu acredito, muitas vezes são muito mais importantes do que eu simplesmente ficar aqui, embora existem vídeos onde eu simplesmente defina, mas sempre procurando usar exemplos, os exemplos e as experiências. Então, era um homem, um paciente do sexo masculino, de cerca de 45 anos, e que havia construído para si um nível de vida, uma condição de vida que começou a ficar cada vez mais distante do que ele podia pagar, sustentar. O que aconteceu? Era tudo de luxo, era apartamento de luxo, era roupa de luxo, carro de luxo, enfim, era uma coisa de aparecer e também de dar enfim, para si próprio, uma gratificação com tudo que tinha. Mas o que aconteceu? A dívida foi se acumulando, ele foi acumulando dívidas de financiamento, e a expressão que ele usou quando ele veio me procurar foi uma expressão que me marcou, porque eu nunca tinha ouvido a expressão que ele usou, uma expressão semelhante. Ele disse assim para mim: doutor, eu sou um zumbi escravo de dívidas. Eu pensei bem, e até hoje eu gravei essa expressão, um zumbi escravo de dívidas, né? Um zumbi escravo de dívidas. Foi a expressão que ele usou e realmente ele se descrevia e se encaixava na descrição que ele mesmo fez dele próprio. Porque ele era muito mais desmotivação do que depressão. Ele tinha uma depressão, na realidade, moderada, mas o que realmente o perturbava era uma insônia, que ele não conseguia dormir de jeito nenhum por causa das dívidas. O tratamento teve que incluir o tratamento da insônia, e eu tratei de modo a ajudá-lo. Ele retornou umas 3 ou 4 vezes no máximo para a continuidade do tratamento, e numa das últimas vezes eu disse para ele: olha, ainda que o tratamento esteja indo, você está tendo uma melhora moderada, insuficiente, insatisfatória, me parece óbvio, eu não tenho nada com a sua vida, você que decide o que você vai fazer, mas me parece óbvio que seria interessante, você que decide isso é muito pessoal, você repensar todas essas suas dívidas, esse seu modo de vida. Esse modo de vida que você mesmo disse para mim que te demanda muito dinheiro e dívidas. Ele não gostou do que eu disse. E lá pela quarta, eu acredito, consulta, eu fiz a prescrição para ele e ele sumiu. Ele sumiu, eu pedi para as secretárias ligarem para ele, não se conseguia falar com ele, eu mesmo tentei ligar. Passou um tempo tão longo que eu lancei, né? A gente lança no prontuário do paciente, tem critérios para você fazer isso, abandono de tratamento. Mais de 2 anos depois, ele retornou. E ele disse para mim: doutor, eu vim aqui para lhe agradecer, porque a desmotivação que eu tinha, hoje eu não tenho mais. Eu vendi quase tudo que eu tinha, paguei todas as minhas dívidas, e hoje eu levanto, eu faço ginástica, eu me alimento com gosto. E ele antes já trabalhava, mas era uma desmotivação, por isso que ele disse que ele era um zumbi escravo de dívidas. Ele cumpria as obrigações dele, mas ele não tinha motivação de viver. Então ele disse: agora eu tenho, porque agora eu como bem, eu não tenho nem mais carro, eu me lembro disso, eu faço ginástica, eu trabalho muito feliz. Então ele mudou a maneira como ele via as coisas, e entendeu, né, que o peso daquelas dívidas era o grande problema da desmotivação. Porque quem é que vai ficar motivado para viver não conseguindo dormir porque não sabe como vai pagar as dívidas?
E aí vem o inevitável, que é o mais importante de tudo, que eu tenho como um dos lemas, um dos modos de agir na minha vida que aprendi do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela possui. E isso serve para mim perfeitamente. Essa coisa de querer ser rico e tal, olha, o que vale nessa vida é a paz, é a tranquilidade, e ter dívida é uma das piores coisas possíveis. Então, pensa bem se você se interessa, né, enfim, ou você pode estar passando por uma situação assim, ou alguém que você conheça, se interesse por compreender esses mecanismos que levam a pessoa muitas vezes a estar desmotivada e entender que o objetivo do vídeo, que nem sempre depressão é exatamente a mesma coisa do que desmotivação. Tem pacientes, às vezes, que eu trato, que estão tão desmotivados, estão tão desmotivados em razão de algo, que nem tratamento prescrito eu faço. Eu apenas oriento. Há casos onde não. É depressão mesmo. Evidentemente, há casos onde dentro da depressão você tem desmotivação, é óbvio, e evidentemente dentro de episódios de desmotivação, como tinha nesse caso desse paciente de 40 e poucos anos, em torno disso, as duas coisas, mas muito mais de desmotivação, de falta de vontade de viver, em razão de um acúmulo muito grande de dívidas. E isso, repetindo, faz até hoje muita diferença, esse discernimento na hora de adotar a conduta de tratamento daquele paciente. Então, eu volto a repetir o que o Senhor Jesus Cristo diz: a vida de um homem, de uma pessoa, de uma mulher, não consiste na abundância dos bens que ele ou que ela possui. Eu queria só terminar também o vídeo pedindo, primeiro agradecendo, né, a Deus e a você por você estar participando, e dizer aquelas mesmas coisas que todo mundo já está cansado de saber. Se inscreve, aciona o sino, dá like. Por quê? Por que as pessoas dizem isso? Os chamados produtores de conteúdo dizem isso? Porque sem isso o canal não vai em frente. Alguns canais murcharam por causa disso, a falta da participação de quem assiste. Então eu digo sempre, o canal é meu e seu. Eu não existo por causa do canal. Aliás, perdão, errei aqui, eu não vou editar, vai ficar assim, olha só. Você não existe por causa do canal, eu é que existo por causa de você, por causa do canal. Então o que você pode ajudar, porque se você gosta, porque é um canal para ajudar, o que você pode fazer é isso. Se inscrever, assinar, acionar o tal do sino, dar like, divulgar os vídeos, porque senão murcha mesmo o canal. Não tem acontecido isso, pelo contrário, só tenho a agradecer as interações. E falando em interações, só para finalizar, interajam mais umas pessoas com as outras, não fiquem com receio. Você faz uma pergunta, só eu que tenho que responder tudo. Claro, eu não vou responder, eu não vou permitir, mas educadamente vou corrigir. A pessoa dizer: olha, você pode tratar depressão com suco de abacaxi. Tá, eu vou avaliar aquela pergunta e tal, mas não precisa ficar com receio de comentar o que o outro diz, uma pergunta. Se for uma coisa muito técnica, vai ser difícil mesmo a pessoa responder, mas pode vir também outro psiquiatra, outro médico responder. Isso aqui não é uma coisa fechada, é um espaço aberto. Claro, a única coisa que eu não permito, que eu já falei, eu deleto mesmo os comentários, é quando alguém fica fazendo gracinha com uma pessoa que está sofrendo, que está dizendo que está com um problema grave na família, e o outro bota aquele kkkk. Isso é óbvio que eu não vou poder deixar acontecer. Então, muito obrigado por você ter ouvido, visto o vídeo de hoje. Se você gostou, eu volto a pedir, faz essas coisas que eu disse aí agora. Que o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, te abençoe, e até outra hora, se Deus permitir, com outro assunto. Um abraço, tchau.